Deus tem trazido algumas palavras muito específicas e confrontadoras, e não é para a igreja do amor apenas. Eu tenho percebido no meu espírito que Deus está ecoando uma mensagem de confronto para a igreja dele no mundo todo. Sabe por quê? Se eu perguntar para você qual é um dos maiores problemas que a igreja do Senhor no mundo todo está vivendo, será que você conseguiria me responder? Você sabe qual é? O maior problema que a igreja do Senhor tem vivido no mundo todo é justamente no que diz respeito à palavra santidade. As pessoas estão começando a ter vergonha. Os púlpitos não querem mais pregar sobre santidade, não querem mais pregar sobre conserto, não querem mais pregar sobre confronto, porque tem muita gente chamando de exagero aquilo que Deus chama de compromisso. Tem muita gente chamando de exagero aquilo que Deus chama de zelo. Eu fiz um compromisso com Deus de pregar a verdade até o último dia da minha vida. E se tem algo que eu não vou abrir mão é disso. Sabe, quando os discípulos foram presos, apanharam, e as autoridades daquela época disseram: façam só uma coisa, parem de falar nesse nome. Eles disseram: a gente vai agradar os homens? Ou a gente vai agradar a Deus? Eles se sentiram privilegiados porque foram rejeitados, porque eles falavam sobre algo que tinha acontecido, porque eles falavam sobre santidade. Está na Bíblia. Mas infelizmente vivemos um tempo em que existem muitas pessoas que estão espalhadas nesse mundo. Elas podem ter ministério, elas podem ter talento, elas podem ter seguidores, mas se elas não tiverem santidade, elas não têm Deus. Em nome de Jesus, que eu e você possamos mergulhar na palavra da verdade, para ter discernimento, e ao mesmo tempo ter sensibilidade, para ouvir a voz do Espírito. E eu estou aqui como um profeta, para quando Deus falar conosco, nós olharmos para nós mesmos e deixarmos o fogo que arde no altar do nosso coração queimar, para que nós não venhamos a viver o que temos visto no mundo. A palavra santidade não pode nos envergonhar. A palavra santidade tem que nos orgulhar, porque santidade vem de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus estamos perdidos. Nessa manhã eu quero que o Espírito Santo de Deus alerte o nosso coração, para que a gente não venha pensar como o mundo está pensando, gente. Para muitos, a santidade é um conceito ultrapassado. Para muitos, é apenas um rótulo denominacional. Mas você sabe o que está na mente de Deus? E tem que estar na minha, tem que estar na sua. Santidade não é um detalhe, gente. Santidade não é um enfeitezinho que a gente coloca na igreja e diz assim: deixa lá. Santidade é o padrão. Meu Deus, isso tem que trazer
temor ao nosso coração, ao nosso espírito. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus 12, 14, e esse é um dos versículos mais desconfortáveis da Bíblia: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade, escuta, ninguém verá o Senhor. Não sei se você percebeu aqui, não está dizendo assim, sem ministério, sem talento, sem influência. Não. É sem santidade. Isso aqui, gente, não é, Deus não está chegando para mim, para você, eu vou sugestionar, meu filho. Deus não está de forma alguma dizendo assim: olha, se você não quiser ser santo, não. Filhos, isso aqui é condição. Isso serve para todos. A nossa geração, infelizmente, guiada pelo diabo, tem normalizado e relativizado tudo. Valores, tem espiritualizado a desobediência. Por quê? Porque se eu, como pastor, falo sobre santidade, se torna um ato de resistência. Por quê? Porque muitos vão se levantar e vão dizer assim: é exagero pela pureza. Se eu chego para dizer assim: meu amigo, você ainda não é casado, então agora, quando você começar um relacionamento com alguém, você tem que viver em santidade, você tem que esperar até o casamento para ter relações sexuais. Mas já tem igreja que diz: não tem nada não. Como é que você vai saber se ela é a sua, se ele é o seu, se você nunca teve um relacionamento sexual com ele? Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com as mentiras do diabo. Sabe por quê? O diabo vai querer te levar para o inferno. A proposta do diabo vai ser assim: que nada, olha, não fica pensando que isso é alguma coisa errada, não. Olha, Deus vai continuar te amando. Deus vai continuar te amando, vai. Mas se prepara para as consequências que você vai receber. E se você não se arrepender, vai ser pior ainda. Muitos têm confundido rigor com religiosidade. Igreja do amor é muito religiosa. Não. Espiritual. A igreja do Senhor tem que ser espiritual. Sabe por quê? Quem ama Deus ama o que Deus ama. E se tem uma coisa que Deus ama, se chama santidade. Deus está levantando um exército que vai proteger a santidade. Vou repetir isso: Deus está levantando um exército que vai proteger a santidade. Santidade não se negligencia. Santidade se vive. Como é que pode, pastor, então? A gente vê tantas pessoas que às vezes estão numa igreja, estão levantando a mão e com certeza no Instagram da pessoa, meu Deus do céu, você se pergunta. Eu confesso a você que eu, antes de repostar uma foto que você me marca, eu entro no seu Instagram. E eu não estou falando isso para você ter medo, eu estou falando para você ter temor. Temor! Sabe por quê? Porque para mim não vai mexer você colocar o profeta está em casa. O profeta aqui é ele, o maior de todos.
O que faz com que essa igreja continue de pé não sou eu, não é Thalita, não é nenhum pastor, é Deus. Essa igreja é sustentada por Deus. Agora a gente tem zelo pela sua vida. Por isso que me marca. Eu disse, deixa eu ver quem é esse abençoado aqui, que me chamou de paizão. Porque se for paizão, se prepara, porque também vai vir o puxão de orelha. Filhos, essa mensagem é para mim primeiro. Sempre vai ser para mim primeiro. A gente precisa ter cuidado, sabe? Porque a gente vive cercado de estímulos que anestesiam o temor de Deus. Ei, telas, cliques, filmes, música. E o pior é que depois, entre uma tela e outra, entre um clique e outro, entre uma música e outra, moscas vão caindo no perfume. Meu Deus. O que é que eu estou dizendo? Que são pequenas concessões que a gente vai fazendo e que vão contaminando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. O óleo, o azeite, que demorou tanto para ser produzido. Você já parou para pensar como um azeite é produzido, gente? Você acha que é não abrir e fechar de olhos? Não, leva tempo. E não é só azeite, é o vinho, é aquilo que é o melhor. Tem prensa, tem que colher os melhores. Porque se depois da prensa tiver algo ruim, tudo fica ruim. Sabe o que é pior, filhos? É de pouquinho em pouquinho, de brincadeira em brincadeira, que a santidade começa a ser deixada de lado. Davi, você acha que foi um grande pecado que fez Davi cometer outros? Não, foram concessões minúsculas. Foi o fato de não ir a uma guerra, foi o fato de olhar quem não deveria ter olhado, e de repente a distração, a negligência fez com que um coração parasse de vigiar. Sabe qual é a palavra que eu e você precisamos trazer para a nossa vida todos os dias? É vigiai e orai. Porque Davi, por causa de um pequeno desvio, viveu uma grande tragédia. Deus não quer que a gente viva tragédias. Por isso que Deus não quer que a gente faça pequenos desvios. Aprenda uma coisa: santidade custa caro para ser conquistada. Mas basta um descuidado para ser perdida. Hoje a gente está aqui para o Espírito Santo de Deus reinar de uma forma que nunca reinou na nossa vida, nessa igreja, a ponto de Ele não deixar a gente se descuidar, dele abrir nossos olhos e de ter tanto dele no nosso espírito, que não vai ter espaço para aquilo que vai vir do diabo, no nome de Jesus. Mas, como Eclesiastes 10:1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro
e estraga o perfume. Também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Deixa eu te dizer, isso aqui é uma verdade espiritual que infelizmente tem sido ignorada por muitos. O que Deus está dizendo aqui é que Ele leva a sério o que eu e você estamos cultivando. E sabe o que é que a gente está cultivando? Santidade. Sabe o que é que a gente está cultivando? Pureza. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente chegar no céu, Ele não vai olhar para a minha mão, para a sua mão, para ver se a gente tem bênçãos, para ver se a gente tem riquezas, para ver se a gente tem promessas no sentido humano que foram vividas. Não. Ele vai olhar para mim, para você, para ver se o nosso coração é servo bom e fiel. Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu não estou falando sobre uma perfeição inalcançável. Não. Eu estou falando sobre um compromisso que é inegociável. Deus quer que a gente saia hoje desse lugar entendendo que falta de santidade pode acabar com a nossa vida toda. Mas nós somos um povo que se comprometeu em ser santo, como Deus é santo. Por isso que eu disse para aqueles que estavam se batizando, os aclamados, eu disse assim: vocês estão pensando que está acabando? Não, vai começar. Está começando. Mas por estar começando é que a gente precisa vigiar. Por quê? Porque se a gente não vigiar, a Bíblia é muito clara, gente. A Bíblia é muito verdadeira e expõe erros de pessoas para que eu e você não venhamos a errar. Quando a gente falou de Davi, mas se a gente falar de Sansão, brincou com os limites da consagração, como rei, como líder. E chegou um momento em que ele pensou que ele era o cara, que era ele que decidia tudo, era ele que passava por cima de todos. Mas ele se esqueceu que toda autoridade é dada aos homens por Deus. E sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Saul, eu disse Sansão, não foi? Mas Sansão também, dá bem. Um nazireu tinha feito um voto de consagração. Deixa eu te falar uma coisa, a gente está encerrando um jejum de hoje para amanhã, mas deixa eu te falar, jejum acaba, consagração nunca. Eu vou repetir isso. Jejum pode até acabar, mas consagração, comprometimento com Deus, vida em santidade é somente todos os dias aos pés dele. Sansão perdeu, Saul perdeu, Salomão, sábio, perdeu, porque se descuidou, porque não vigiou diante das mulheres. Eli perdeu, porque passou o pano diante do erro dos filhos. Um sacerdote, um profeta, que deixou seus filhos corromperem o sacerdócio, e acabou ele mesmo sendo corrompido. Sabe o que é que isso significa? Isso serve para todos. Ou a gente vigia. Às vezes as pessoas não entendem porque a gente bate nessa tecla de vida com Deus. Porque o
pastor Arthur só sabe falar de vida com Deus, de devocional, de buscar Deus, de ouvir a voz de Deus, de viver em adoração, Essa tem que ser a nossa vida, gente. Eu tenho que me acostumar quando eu chegar no céu. Vão ser 24 horas. Em todo tempo. A gente adorando a Deus. Mas tem que começar aqui. E não tem uma hora que a gente desliga o lado espiritual da nossa vida, a vida de santidade, e coloca a vida mundana. Eu vou para o estádio, vou colocar a vida mundana. Como é que é? Sei nem se o Náutico perdeu ou ganhou. Vamos falar nada não. Tá bom. Filhos, escutem uma coisa. Não fica pensando que santidade é apenas se afastar de algo que é grosseiro. Um pecado, pastor, esse aqui é grande. Não. É proteger o coração de tudo que tenta intoxicar a sua vida. Mesmo que pareça pequeno. Foi pequeno. Sansão? Com medo do melzinho que estava no leão e que não podia porque era impuro. Foi pequeno. Para Saul tomar uma decisão antes do profeta Samuel chegar. Para ele foi pequeno. Mas sabe o que aconteceu? Deixou o recipiente aberto. A mosca entrou e deixou tudo podre. A gente precisa dizer não para o lixo disfarçado de entretenimento. A gente precisa dizer não para relações que roubam a sensibilidade, as línguas maledicentes, as pessoas que só te colocam para longe de Deus e para perto do diabo. A gente precisa dizer não a hábitos que silenciam a voz do Espírito. Quando Sansão achou que ia se levantar e que ia matar todos os filisteus como tinha feito, não tinha mais chance. Eu quero que uma pergunta ecoe no meu coração e no seu coração nessa manhã. Essa pergunta vem de Deus, e Deus está dizendo assim: filho, filha, você está disposto a vigiar o perfume da presença? Você está pronto para proteger a santidade, custe o que custar? Ou vai continuar tratando o que é sagrado como comum? Filhos, deixa eu dizer uma coisa. Estar aqui não é comum. Você não veio porque estava com saudade de mim. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu sei que você me ama, mas você veio porque você é apaixonado pela presença de Deus. Você veio porque você não pode viver sem Ele. Você veio porque você veio adorá-lo. Você veio porque existe alinhamento, aperfeiçoamento do céu para o nosso coração. Que seja sempre por Ele. Nós vamos sair daqui dizendo: nós não somos palhaços. Nós não somos crianças. Nós não vamos brincar com a santidade, porque nós somos filhos de um Deus santo e nós queremos imitá-lo. E para não brincarmos com a santidade, em primeiro lugar, aprenda o valor da santidade. 2 Coríntios 2,15 diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Existem muitas pessoas que leem esse texto e não compreendem bem, e ficam pensando: mas o que é que Paulo está falando? Por que ele está usando essa linguagem tão poderosa? A verdade é que ele está falando sobre o que acontecia no Império Romano, o cortejo triunfal romano. Toda vez que um general vitorioso ele chegava em Roma, os sacerdotes, mesmo sendo de deuses falsos, começavam a queimar incensos. Mas nesse cortejo não só vinha o general, o exército vitorioso, vinha
aqueles que foram derrotados. O incenso daquilo que era queimado, para quem tinha vencido a guerra, era bom. Mas para quem tinha perdido, eles já sabiam qual seria a sentença: morte. Porque, por isso Paulo diz, para uns, os que estão sendo salvos, e também para aqueles que estão perecendo. Qual é o valor, filhos, da santidade? É esse aqui. Nós somos esse aroma. O aroma que sai e se manifesta de nós vai revelar se somos de Cristo ou se não somos dele. Revela quem pertence a Cristo, mas revela também a quem não pertence. Tem duas grandes lições aqui. Primeira, santidade não é opcional. Vou repetir isso. Se você está aqui na igreja do amor, e quando você é confrontado em amor, o líder de célula, discipulador, irmão em Cristo, seja quem for, a respeito de algo que você está fazendo de errado, e a pessoa diz assim, mostra para você, seja santo, não vive essa vida mais não, não é uma opção. Ele não está dizendo assim, vamos lá, escolhe, você quer ou não quer, mas também se você não quiser, tem nada não. Não, santidade não é opcional, porque santidade faz parte de uma identidade de quem nasceu de novo. Quem nasce de novo é nova criatura, então tem que ser santo como Deus é santo. Não é uma opção. Não é uma opção. Mas em segundo lugar, a santidade sempre terá um efeito. Ou vai atrair, ou vai incomodar. Para uns, quando você chegar perto, essa pessoa já vai dizer assim, que cheirinho de Jesus é esse? Meu Deus! Como a gente diz, que está no manto. Mas tem uns que quando você chegar perto, a pessoa já vai começar a estribuchar. A pessoa já vai ficar incomodada. Porque quanto mais perto você chega, vai haver um incômodo de condenação na vida dessa pessoa. É por isso, e eu espero que seja isso que aconteça, talvez no seu trabalho, onde alguém ainda não entregou a vida a Jesus, e alguém chega para você para dizer assim, faz isso aqui de errado, e você diz assim, eu não faço. Deixa eu te falar, você é um Mardoqueu. Eu nunca vi um Mardoqueu se dar mal. A gente está lendo o livro de Esther. Pode fazer o que for contra você, mas em nome de Jesus, não comprometa a sua santidade. Por isso que, se eu e você temos perfume, mas não temos impacto, é porque não é o perfume de Cristo. Se quando a gente já chega no meio dos ímpios, parece que está tudo certinho. Por quê? Porque você tem uma vida parecida com a deles. Tem algo errado. Por isso que o texto diz assim, para Deus somos o bom perfume de Cristo. Paulo não está dizendo assim, ó, somos o bom perfume para o mundo. Não, somos o bom perfume de Cristo para Deus. Por isso que para o mundo a gente não exala um aroma que agrada à cultura do mundo. Não existe esse negócio, filhos, de ser de esquerda, ser de direita. Existe o ser de Cristo. Eu vou repetir. Não tem essa coisinha, eu sou de esquerda, eu sou de... Você é de Cristo. Se a Bíblia diz, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. É santidade. Mas tem gente que tem vergonha.
A gente não foi chamado para exalar um aroma agradável para quem ama o pecado. Pelo contrário, para quem ama o pecado, quando a gente chega, a pessoa já não aguenta ficar perto, não quer, mesmo sem você falar nada. Deus quer que o perfume que eu e você manifestamos provoque reações de rejeição em quem não quer aceitá-lo. Por isso que talvez dentro da sua casa está sendo difícil por enquanto. Você sabe qual é a tentativa do diabo? Olha para mim, escuta isso em nome de Jesus. É você continuar exalando esse perfume maravilhoso dentro de casa, e a pessoa te rejeitando, e aí você vai dizer assim, sabe uma coisa? Eu vou ser feito ela mesmo, eu vou ser feito ele mesmo, vou desistir, quero mais nada não. Eu conheço gente, que era da igreja, que estava orando para o esposo, estava orando para a esposa, estava orando pela família, e na luta, eu dizendo, fica firme. E do outro lado a pessoa, não, mas quando tu não era crente era melhor, e pá. Eu disse, rapaz, fica firme. Aí daqui a pouco a pessoa reverte, aí diz assim, não aguento mais não. Você é feito a outra. Você está achando que vai melhorar a coisa? É agora que infelizmente o diabo, aí você vai dizer assim, não, mas parece que está melhorando. Está nada, tu está nas garras do diabo. Por isso que ele não te ataca mais. Antes ele te ataca porque tu estava com Deus. Você tem que perseverar. Você tem que valorizar a santidade de Deus na sua vida. O problema é que a geração que a gente vive não está querendo viver em santidade porque não está querendo incomodar. É a geração que diz assim, não, vamos viver o amor. Deixa eu te dizer uma coisa, não é viver o amor. A gente tem que viver o amor de Deus. E o amor de Deus, ao mesmo tempo que puxa você para perto, quando você quer, é o mesmo amor, porque está perto. Jesus está voltando. E não pense que quando Jesus voltar, aqueles que perderam a oportunidade, se a Bíblia diz que vai ter gente que vai dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Jesus vai dizer assim, não conheço vocês. E os enfermos só foram curados, os demônios só foram expulsos, porque nunca foi no nome da pessoa, foi no nome dele. E o nome dele tem poder. Nunca é sobre uma pessoa, é sobre ele. Por isso, filhos, a gente vai sair daqui incomodando. Eu vou repetir. A gente vai sair daqui incomodando. Eu cheguei lá em Orlando, e Deus começou a colocar palavras de confronto, porque são duas realidades diferentes. E eu no púlpito, eu dizia logo assim, tem gente que está aqui, que não é para estar aqui nos Estados Unidos, volta logo, volta para o Brasil, tua família está lá, você está dizendo que é propósito de Deus, tu está aqui, nesse lugar, sem tua família, a não ser quanto tempo, sai desse lugar. Uma pessoa procurou outra ali e disse assim, meu Deus, pastor, tu tem umas coragens, né, de falar uns negócios, né? Filhos, deixa eu falar, eu subo aqui para falar o que o meu pai manda eu falar. E quando eu falo, não é para piorar a tua vida, é para melhorar. Por isso que quem ama a luz odeia trevas. Quem tem perfume bom, quando chegar perto de alguém que está preso pelo mau cheiro do pecado, tem que incomodar. Não tem essa de mais fulano, mais cicrano, é conhecido, tem dinheiro, tem isso. Não. Eu já cheguei diante de pessoas que tinham muito dinheiro, e eu disse assim, esse seu dinheiro é sujo.
Às vezes as pessoas não entendem, por que o pastor Arthur está perto de fulano e tal? Estou para dizer a verdade. Estou para olhar na cara, e quando eu digo assim, olha nos meus olhos, se prepara. Filhos, em nome de Jesus, nós somos uma igreja santa. Deus quer renovar uma aliança de santidade na minha vida e na sua vida. Mas primeiro a gente tem que valorizar. Tem que valorizar. A gente tem que ter cuidado, porque olha o que foi feito, uma pesquisa. Mais de 70% dos cristãos afirmam que a moralidade é relativa. Isso significa o seguinte: cada um define os limites do seu padrão. Você acha que isso é pecado? Então é pecado. Não acha que não é? Então não é. Está destruído isso em nome de Jesus. Tem gente que está tentando customizar a santidade. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o será para todo sempre. Santidade de antes continua sendo a de hoje, vai continuar sendo a de amanhã. Era da igreja primitiva e continua sendo da igreja atual, porque Deus não mudou, o padrão continua sendo o mesmo. Sede santos, como eu sou santo. Ah, meu Deus. Vamos valorizar e reconhecer o valor da santidade. Vamos voltar a valorizar o perfume. Eu vim ontem, ou foi anteontem, já tive tantas vezes aqui. Eu trouxe um perfume, porque eu sabia que eu ia passar muito tempo aqui. Trouxe outra camisa, usei esse perfume. E aí eu pedi para uma filhota, eu disse assim: filha, não deixa eu esquecer desse perfume não, para eu levar para casa. Ela: ok, pode deixar comigo. E aí, eu cheguei em casa, eu já ia sair para outro lugar, ia colocar o perfume. Aí eu comecei a procurar o perfume. Cadê o perfume? Cadê o perfume? Cadê o perfume? Cadê o perfume? Ela não colocou. Por que eu fiquei perguntando tanto? Porque eu valorizo o perfume. Cheirosinho. Thalita gosta. Aí, eu perguntei: gente, alguém tem um perfume unissex para me prestar? Porque eu estou lá com minha cunhada, minhas cunhadas, só tem mulher praticamente. Aí meu querido disse assim: tem esse aqui. Aí é unissex? É. Aí eu: glória, coloquei. Então você vai ver que é cheiroso. Mas elas vieram ontem para cá. E eu mandei uma mensagem para a pessoa que se esqueceu, e ainda mandei uma mensagem para a Milka, porque eu sou precavido. Eu disse assim: traz o meu perfume. Acordei de manhã, fui procurar o perfume. Esqueceram de novo. Elô, pega esse perfume. Mas por quê? A mesma coisa com a santidade, gente. A santidade é algo que a gente não pode deixar em casa. A santidade não é algo que a gente pode deixar no trabalho. Não, é algo que a gente valoriza tanto. E onde a gente vai, a gente está dizendo assim: Deus, deixa eu exalar esse perfume cheiroso do Senhor na vida das pessoas. Deixa eu mostrar quem o Senhor é na minha vida. A gente precisa valorizar, porque a gente precisa se lembrar do valor, do quanto custou. A gente tem que fechar o recipiente, para não deixar nenhuma mosca pousar nele. Mas em segundo lugar, eu quero que você seja paciente, para a gente não brincar com a santidade. Fique atento ao perigo das pequenas concessões. Cantares 2,15 diz: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor.
Gente, isso aqui é um alerta profético disfarçado de poesia. Salomão está escrevendo aqui. E algumas pessoas acham que aqui é apenas sobre um relacionamento humano. Não, é também sobre o relacionamento de Deus com o povo. E Salomão está abrindo os nossos olhos para um perigo que muitos desprezam. Qual é? Não são só as raposas grandes que destroem as vinhas, mas também as raposinhas que são pequenas, discretas e aparentemente inofensivas. Porque se você estiver diante de uma raposa grande, você não vai querer chegar perto dela. Mas se estiver perto de uma raposinha, você vai olhar e vai ver aquela coisinha maravilhosa. Talvez nem saiba que é uma raposinha. Não sabe do perigo. É feito um vídeo que eu vi. O cara está com... Eu acredito que era um tigrinho. E esse cara que estava com um tigre. Não é tigrinho de jogo não, tá, gente? Em nome de Jesus. Deixa eu já me explicar aqui. Tá repreendido. E esse é do diabo. Mas ele tinha um tigre, como se fosse um animal de estimação. E tinha um cachorro. E o cachorro estava com a cara meio assim, como se estivesse dizendo para o dono. Vamos lá, que o nome do dono era Carlos. Carlos, isso não é gatinho não. Isso não é gatinho não. E o Carlos brincando, e o tigre assim. E o cachorro assim. É mais ou menos o que Salomão está querendo dizer. Não foca nas raposas, foca nas raposinhas. Perceba bem que uma raposa, uma raposinha, coisas pequenininhas, elas vão atacar. A Bíblia mostra que atacam quando a vinha já está florescendo. Deixa eu te dizer, sabe qual é o momento em que eu e você temos que ter mais cuidado com as pequenas concessões? É quando a gente está lá em cima. É quando a gente está cheio do Espírito Santo. Pastor, o senhor não sabe, fala. Comecei a liderar minha célula. Busca mais, jejua mais, se consagra mais, fecha as brechas. É lá em cima, é quando está tudo florescendo, é quando as coisas começam a estar fluindo de forma mais rápida. Ei, cuidado com as concessões que surgem de forma sorrateira. São hábitos que a gente relativiza. Oxe, pastor, é só uma mensagenzinha. Ah, não, é só uma mentirinha. É só uma olhadinha. E esses dinhas acabam te levando para o inferninho. E que é muito sério. Filhos, cuidado com orgulho, cuidado com as conversas inocentes, com os entretenimentos duvidosos. Mas sabe o que cada raposinha faz? Cava um buraco no terreno da nossa pureza, da nossa santidade. A contaminação moral vem quando você baixa a guarda. É quando você pensa assim: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou... Você não é nada, Deus é tudo em você. E se você não continuar buscando na fonte, você seca. Mas o mais interessante é que o texto não diz: esperem que as raposas fujam. Não. Diz assim: apanhem para nós as raposas. Aqui está falando de uma responsabilidade ativa. Olha para mim. Talvez você está orando a Deus dizendo: Deus, tira de mim isso. E Deus está dizendo assim: não. Você que vai tirar. É você que precisa caçar e matar.
Porque você tem que mostrar para Deus que é você que quer mudança e transformação. Tem gente que está dizendo assim: eu quero ter vitórias contra grandes pecados, pastor. Mas a verdade é que você não está querendo disciplinar pequenos desvios. A pessoa diz assim: ah não, eu quero vencer a pornografia. Mas você já filtrou o teu Instagram ou continua seguindo as mesmas coisas que você seguia? Você mudou os seus hábitos de quando sua esposa for dormir, você ir também? Ah, quero vencer adultério, mas continua alimentando flertes emocionais. Vê a foto de uma mulher e diz: está tão linda. É fofa demais. Está tão linda. Obrigado. Eu não ia cair, meu amor, porque eu só caio nos seus braços. Te amo. Deixa eu te falar uma coisa: homem não fica mandando recado, nem em direct, nem em alguma foto bonita de mulher dizendo: uau, tá tão linda. Casado? E se a mulher for casada, nem manda nada. Você fala para sua esposa, você fala para sua namorada. Pequenos desvios. O problema é que muitos querem racionalizar essas pequenas raposinhas, com justificativas de: ah pastor, que é isso? Tem nada a ver, todo mundo faz. Ah, não é tão grave assim. Deus conhece o meu coração. É isso que destrói o fruto. Quando você olha, de repente, as raposinhas já acabaram com tudo. Gente, Deus está vindo buscar. Escuta, eu comecei falando sobre igreja. Igreja do Senhor, que está brincando com a santidade e que está com raiva de quem fala sobre ela. Deus está vindo buscar uma igreja que é firme. Vou repetir. Deus está vindo buscar uma igreja que é firme nele, na rocha. Deus está vindo buscar uma igreja que é santa, que é separada. É uma igreja que não relativiza o pecado. Porque o número de igrejas no mundo que estão relativizando o pecado, inclusivas e etc, está assim, puff. E Jesus está voltando. E se a gente acreditar nas mentiras que estão sendo trazidas, cuidado, porque a Bíblia diz: no fim dos tempos, até mesmo os escolhidos. Vamos para a palavra, igreja do amor. Deus está levantando pessoas que vão ser caçadores espirituais. Vou profetizar de novo: nós seremos caçadores espirituais. Vou declarar de novo: o Espírito Santo está levantando caçadores espirituais. Vão ser pessoas que vão estar de olho nas raposinhas, e quando elas aparecerem, vai atirar, vai acabar com elas. Não vai alisar, não vai chegar para ver se é raposinha de verdade ou não. Peraí, deixa eu ver. Não! Foge da aparência do mal. Porque o que está em jogo, gente, não é reputação humana, é o perfume da santidade que o Senhor nos deu. É a presença de Deus na nossa vida. E não existe preço alto demais para conservar o que Ele plantou em nós. Mas para acabar, o último tópico, vocês aprenderam direitinho. Para mim é o mais importante. A natureza de Deus é de santidade. Quando a gente entende que a gente é santo por causa dele, não é por causa de pastor Arthur, não é por
causa, não, é por causa dele, gente. 1 Pedro 1, 15, 16 diz assim: como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Santidade não é uma virtude extra, gente. Aqui não está dizendo assim, é para alguns cristãos mais fervorosos, é para quem é pastor, ou é para quem é líder de célula, não é para quem já está, não, é para todos. É um chamado universal, é um chamado abrangente. E a base da ordem não é uma comparação com outras pessoas. A Bíblia aqui, Pedro não está dizendo assim, sede santos como eu sou. Não, ele está dizendo assim, sede santos porque Deus é santo. Foi Deus que disse isso. Porque tem gente que desiste da santidade, porque quer olhar para os outros, e quando vê outros caindo, isso serve de justificativa para também errar. Não. O que a Bíblia está dizendo é: olha para Jesus. Olha para Jesus, porque é o único perfeito, é o único que não erra. E se for para se comparar, a Bíblia diz: se compare com Ele. Eu sei que isso é um confronto contra a nossa tendência humana, porque a gente tenta se medir pelos outros. Não, está errado isso. O nosso chamado não vem desse altar, vem do trono. Olha para mim, o nosso chamado vem do trono. O nosso chamado vem de Deus. Pedro está falando aqui, gente, escuta o contexto desse livro. Pedro falava a uma comunidade que vivia cercada de paganismo, de pressões, e a sociedade naquela época estava impregnada de imoralidade, gente. Para uma pessoa se manter pura naquela época era escandaloso. Mas por isso que Pedro estava trazendo essa verdade, porque era o Espírito Santo. É o Espírito quê? É o Espírito quê? Santo, que estava ecoando essa palavra, para que aquele povo, aquela igreja vivesse em santidade e em pureza. E viver em pureza é você blindar pequenas entradas, é você fechar o recipiente, é você guardar olhos, mente, ouvidos, coração, e ter discernimento, para quando as pequenas concessões baterem na porta do seu coração, você não permitir que haja infiltração. Talvez você está aqui hoje dizendo assim: pastor, eu estou lutando em áreas que ninguém vê, eu estou em pecado, eu estou no erro, e pastor, eu não aguento mais. Pronto. São duas coisas que Deus espera de nós: renúncia e arrependimento. Vou repetir: renúncia. Talvez você está aqui e há tempos você está no erro, e aí você diz: eu não tenho coragem de contar para o meu líder, eu não tenho coragem de contar para a minha esposa, não tenho coragem de contar para o meu esposo, eu não tenho coragem de... Deixa eu te dizer, primeiro cria coragem para contar para Deus, e depois tenha coragem sim de confessar o seu erro a alguém espiritual. A gente confessa o nosso erro para Deus porque a gente recebe salvação dele, perdão dele, mas a gente confessa a alguém que Deus coloca sobre nossa vida para que haja cura. Porque senão você vai vir aqui, vai gostar das músicas, vai levantar as mãos, vai chorar, vai se emocionar, como a gente
declarou nessa última canção que a gente cantou, e vamos cantar ela daqui a pouco de novo. Mas não vai ter mudança aqui, ó, dentro. Tem que acontecer dentro. O perfume está dentro do frasco. O Senhor vai levantar filhos que vão dizer assim: Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Eu posso abrir mão de qualquer coisa a partir de hoje, menos da tua presença. Sabe por quê? Gente, unção é muito mais importante do que popularidade. Pelo amor de Deus. A glória, a presença de Deus, a santidade é muito mais importante do que a aceitação das pessoas. A Bíblia diz assim, que Deus é santo, é santo, é santo. Já parou para pensar que os anjos não dizem poderoso, poderoso, poderoso? Já parou para pensar que eles não dizem amoroso, amoroso, amoroso? Eles falam santo, santo, santo. Porque a essência do caráter de Deus é a santidade. Você quer mostrar quem Ele é em você? Seja santo. Através da santidade, aí você vai mostrar que Ele é poderoso, é amoroso, que Ele é tudo. Fique em pé no seu lugar. Hoje o Espírito de Deus está dizendo assim: feche a tampa. Feche a tampa. Eu vi a história de um joalheiro. Há muitos anos ele estava trabalhando numa pedra rara, e ele a deixou de uma forma tão linda, e para ele se tornou uma joia tão preciosa, que ele a colocou num cofre e a guardou lá. Mas uma noite, olha para mim, uma noite, por causa de um descuido, ele deixou o cofre entreaberto. E por ter feito isso, no outro dia, a joia não estava mais lá. Santidade é isso. Você pode cultivar, plantá-la. Você pode derramar-se em lágrimas de arrependimento, jejuando, se consagrando. Mas se a gente baixar a guarda, escuta, se a gente baixar a guarda e deixar a tampa aberta, uma pequena mosca entra e apodrece tudo. Que hoje eu e você ouçamos o Espírito nos perguntando: o que você tem feito com o óleo que eu te confiei? Tem tratado como comum o que custou o meu sangue? Tem relativizado pequenas impurezas? Tem deixado raposinhas viverem à vontade na vinha do seu coração? Eu quero só lembrar a mim e a você que Deus não está nos chamando para uma perfeição inatingível, mas Ele está nos chamando para uma vigilância constante. Tem uma coisa que não pode faltar na nossa vida: a presença dEle. John Wesley uma vez foi perguntado por um jovem pregador: ele disse assim: como é que acontece tudo isso quando você prega?
Como é que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, elas se locomovem para ouvir o que você tem a dizer? E John Wesley olhou para ele e disse assim: eu só faço uma coisa, eu coloco fogo em mim, o fogo da santidade, o fogo da presença. E quando eu me encontro com essas pessoas, elas sabem que eu estou queimando por Jesus. E aí as coisas acontecem. Que seja assim na minha vida e na sua vida, igreja do amor. Haja um fogo intenso no nosso coração. O fogo da santidade purifica a nossa vida daquilo que não pertence ao Senhor. E onde nós chegarmos, um bom perfume, uma fragrância seja exalada para aqueles que vão ser salvos, cheiro de vida, mas para aqueles que infelizmente não vão aproveitar a oportunidade, cheiro de morte. Mas nós não vamos deixar esse perfume ser contaminado pelas moscas. Oh, que a nossa vida seja uma vinha florida, Pai, onde nós iremos assumir a responsabilidade para que nem raposas, nem raposinhas venham a comer do fruto que é retirado dessa vinha. Hoje nós queremos, Deus, renovar a nossa aliança e o nosso pacto e o nosso comprometimento com o Senhor, de sermos santos, de sermos santos, de sermos santos como o Senhor é santo. Oh, vem com teu fogo, vem com teu fogo e queima o nosso altar, queima esse altar, queima a igreja do amor normal, oh, com a santidade, onde nós não vamos abrir mão, nós não vamos negociar, nós não vamos comprometer a santidade, oh, a santidade, e vamos continuar, Deus, onde quer que formos, mostrando que somos santos como o Senhor é santo. Ah, que haja renovo de alianças nessa tarde. Oh, que ninguém saia desse lugar com pequenas concessões, que ninguém saia desse lugar sem transformação. Nós declaramos agora: não somos palhaços, somos filhos do Deus Santo, e iremos manifestar essa santidade desde agora e para todos sempre. Amém.